Fala galera vascaína, Meilson Cunha passando aqui nesse sabadão para falar, né, desse jogo decisivo do Vasco contra o Bahia lá em Salvador nesse domingo às 18 horas e 30 minutos lá na Arena Fonte Nova. Bahia vem aí, né, precisando vencer assim como o Vasco. Na final, os times estão muito próximos ali da tabela, podemos dizer assim. O Bahia é o primeiro clube fora do Z4, tá ali já quase que igual com o Santos. Ou seja, se o Bahia tropeça, por exemplo, perde para o Vasco e o Santos obtém pelo menos um empate lá no seu jogo, o Santos já ultrapassa o Bahia, joga o Bahia para o Z4. E a gente já sabe como é essa pressão. O Bahia é um time que transformou-se também o seu futebol em SAF, né? Tiveram alguns investimentos, claro que na devida proporção. Por exemplo, se você relacionar Bahia e Vasco, né, em termos de grandeza de clube, né, de torcida até, o Vasco é bem maior, e aí talvez o investimento, né, tenha sido, está sendo, né, maior no Vasco que no próprio Bahia. Claro que o Vasco, por exemplo, a gente esperava um investimento bem maior, até porque foi prometido isso, né? Se lá atrás tivessem dito que não, que no primeiro ano o investimento ia ser mediano e tal, não, prometeram que ia ser grande investimento, não fizeram. Mas voltando a falar um pouco do Bahia, transformou-se em SAF, contratou bons jogadores, inclusive mais um jogador foi inscrito recentemente, que é o Luciano Juba, ex-Sport de Recife, que desembarcou essa semana lá em Salvador e já provavelmente deva estar relacionado para esse jogo contra o Vasco. Ou seja, mais um recurso do Bahia, que para o Vasco, né, não vai contar, para sorte do Vasco, não vai contar com o Cauli, que é um meio-campista, muito bom jogador, vinha muito bem ali comandando as ações do meio de campo do Bahia. E amanhã o Cauli está contundido, não vai poder enfrentar o Vasco. Então, menos mal para o time vascaíno. O Vasco, falando um pouco agora, claro, e pouco mais do Vasco, né? E obviamente que a gente está aqui para falar do Vasco, nessa cruz de Malta que a gente tanto ama. O Vasco chega em Salvador agora nessa noite do sábado e com algumas novidades, porque o Vasco, inclusive, não vai poder contar com o Zé Gabriel, tão contestado Zé Gabriel. Quem imaginaria, né? Aí na segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2023, imaginaríamos que estaríamos sentindo falta do Zé Gabriel, estaríamos temerosos, porque o Zé Gabriel não vai jogar ali no meio de campo do Vasco. E com a ausência do Zé Gabriel, existe essa dúvida de quem o Ramon Dias irá escalar para poder substituir o Gabriel, o Zé Gabriel, né? Não vou nem dizer o apelido dele aqui, que é para não zicar, né? Nesse momento a gente precisa de pensar positivo, que a coisa vai dar certo, e apoiar de todas as formas, que é o que o Vasco está preso nesse momento, até por tudo que já aconteceu, né? Foi falado aí exaustivamente, né, por todos, até a mídia, né, incrivelmente apoiou o Vasco nessa luta aí da questão da liberação de São Januário. E a gente está precisando, né, de boas vibes, né, de bons fluidos, para que a gente possa realmente amanhã ter um grande jogo que o Vasco possa vencer. Então o Zé Gabriel não vai poder jogar, e a dúvida que falava-se até que talvez o Barros, né, o promissor jogador Barros, né, o garoto da base do Vasco, poderia ser substituto, mas na lista de relacionados que surgiu no dia de hoje, o Barros nem sequer viajou para Salvador. Nem ele, nem também o Cocão, viu? Não, o Cocão também não está nessa. Ou seja, provavelmente o Ramon Dias está pensando em colocar o Jair. Ou não. Possivelmente também pode ser que não. Pode ser que, por exemplo, o Ramon Dias mantenha o Michael ali na zaga, com o Léo e com o Medel. Na verdade, formando ali um trio, né, de zagueiros ali, formando uma zaga com 3 zagueiros e com o Praxedes e o Paulinho ali meio que compondo aquele meio de campo. Eu não sei se vai funcionar, porque é aquela coisa, né? No que está funcionando não se deve mexer, mas felizmente, por contingência do serviço, vai ter que ser.
alterado, que é a ausência do Zé Gabriel. Não tem, né, no elenco um jogador com a característica, né, pelo menos o que o Zé Gabriel vinha desempenhando. E convenhamos que estava lá fazendo seu feijão com arroz e estava conseguindo. Então, provavelmente, eu acredito mais que ele deva fazer isso. Eu não acredito que ele vai colocar o Jair ali no lugar do Zé Gabriel, não. Eu acredito que ele vai colocar, iniciar o jogo com esses 3 zagueiros, né, o Medel. E eu só espero que ele não coloque o Medel na posição do Zé Gabriel, né, para não deslocar o Medel ali da zaga, porque eu não sei realmente, o Medel estava muito bem, jogou muito bem, tanto pela direita como pela esquerda no jogo contra o Palmeiras, e espero que não haja uma alteração tão grande ali, para que o nosso sistema defensivo, que vem funcionando bem nos últimos jogos, e amanhã vai ser importantíssimo para o jogo contra o Bahia, que possa estar ajustado, né, que não desarrume o sistema defensivo do Vasco. Porque a gente sabe que a gente vai necessitar amanhã, que o Bahia vem com força total para cima do Vasco, né, com muito ímpeto, né, para poder tentar vencer esse jogo, e vamos precisar realmente ter uma boa retaguarda para poder, com mais tranquilidade, o Vasco possa construir seu jogo. Outra novidade, amanhã provavelmente deva ser a estreia do Paê. Eu acredito que ele não vai colocá-lo, inclusive, como titular. Eu tenho uma opinião formada, estava até debatendo no grupo com a galera lá do nosso grupo. Eu, se eu sou treinador, teve essa semana todinha para treinar. Eu tinha treinado com o Paê sim de titular. Ah, mas ele faz tempo que não joga, 2, 3 meses que não joga uma partida oficial. Mas ele vinha treinando, né? Acho que já chegou aí, tá com mais de 15 dias, vinha treinando intensivamente, 2 turnos. Teve essa semana, como eu falei, para trabalhar o time, né? O Vasco teve terça, quarta, quinta, sexta-feira para trabalhar o time, ou seja, dava para sim, para ter colocado ele no time titular. Na minha opinião, no lugar do Serginho, por exemplo, colocando o Peck para a direita, colocando o Peck, o Paê ficando ali na meia, caindo um pouco mais para a esquerda, que é onde ele gosta de jogar, pelo menos ultimamente. Então, eu teria feito isso, mas parece que não vai ser isso que vai acontecer. Parece que o Ramon Dias vai deixar o Paê no banco para, de repente, no segundo tempo. Eu colocaria antes, se ele cansasse, tiraria no segundo tempo. É outra história. Acho que um jogador do tamanho do Paê seria, em todos os aspectos, é importante um jogador desse, por exemplo, já chegar com a camisa 10 ali de titular, os adversários já o veem, já veio o time do Vasco com outros olhos. Eu acho que tem tudo isso no futebol, toda essa magia que eu acho que influencia de alguma forma até no decorrer do jogo. Então eu já colocaria o Paê, mas parece que não vai ser bem isso, mas é aquilo que a gente está falando, né? Falava-se que o Barros ele, talvez fosse o substituto do Zé Gabriel, e o Barros nem para Salvador foi. Então pode ser até que ele coloque, espero até que ele coloque sim o Paê de titular, mas não acredito muito não. Então o time deve ser, para amanhã, eu acredito que deva ser a mudança deve ser no trio defensivo. Ele deve manter o Maicon com a volta do Léo Pelé, formar uma dupla, aliás, um trio, né, de zagueiros ali. O Maicon, Medel, mais centralizado, e o Léo Pelé um pouco mais para a esquerda. Os laterais ele deve manter o Robson Bambu, e aí na brincadeira são 4 zagueiros ali, né? Mantendo o Robson Bambu e pela esquerda o Piton. A meiuca ali deve continuar com o Prachetes, né, e com o Paulinho fazendo ali esse meio que apoio. E aí na frente, se ele não colocar o Paê, por exemplo, deve manter o Serginho com o Verrete como centroavante e o Gabriel Peck pela esquerda. É aquela coisa, a gente fica aqui, né, nessa expectativa, está todo mundo muito ansioso por esse jogo, o campeonato está afunilando, agora é a verdadeira hora da onça beber água. Não tem mais espaço para erros, não tem mais espaço para falta de atenção, né? Ao contrário, o time está todo muito compenetrado, todo muito atento para tudo que vai acontecer nesse jogo. Vai ser super difícil, mas se o Vasco lá conseguir, por exemplo, performar pelo menos igual às últimas partidas que vem tendo, principalmente aquela partida contra o Atlético Mineiro. Eu estava assistindo o jogo hoje do Atlético Mineiro contra o Furacão, lá no Paraná. A gente vê a força do Atlético Mineiro, e o Vasco praticamente anulou o Atlético Mineiro no Maracanã. Então, se o Vasco conseguir, por exemplo, fazer esses jogos que vem fazendo ultimamente lá contra o Bahia, eu acredito sim num bom resultado do Vasco, que seria importantíssimo demais para o Vasco. Imagina o Vasco vencendo o Bahia,
o Vasco tem 16, iria 19, encostaria ali no Bahia, né? E ficaria praticamente a mais uma vitória para de repente até sair dessa famigerada situação que é o Z4 do Campeonato Brasileiro de 2023. Vamos acreditar, vamos apoiar. A galera do Vasco vai estar em Salvador lá presente, os ingressos já estão esgotados, a torcida do Vasco há muito tempo, aliás, abriu e fechou praticamente as vendas de ingressos, e o Vasco vai ter a sua fiel torcida presente lá na Fonte Nova. A gente vai ficar aqui na torcida, vai ficar na expectativa e com muita fé e esperança, sim, que tudo que aconteceu nessa semana e vem acontecendo nos bastidores dê força a esses jogadores, dê força à sua comissão técnica para usar até isso em favor, que possa passar isso para os jogadores. A gente sabe que é importante essa parte motivacional, né, para que o jogador animicamente se torne mais presentes dentro de campo, se tornem mais com vontade, com mais garra e determinação, que eu acho que se o Vasco conseguir colocar isso amanhã em campo, com os jogadores que nós temos, dá sim para chegar lá em Salvador e vencer o Bahia. Jogo difícil, mas não é impossível da vitória. Eu acredito que o Vascão possa sim trazer os 3 pontos da Bahia, que será de importantíssima valia, né, para esse campeonato, nesse momento do campeonato, para que realmente o Vasco engate aí outras vitórias e saia dessa situação e até possa andar com calma nesse Campeonato Brasileiro, que é o que todos nós desejamos, tá bom? Um grande abraço a todos, um excelente final de semana, um excelente domingo e uma grande vitória do nosso Vascão. Grande abraço, saudações vascaínas.